Olá, amigos, amantes do handebol. Você está no canal Além do Handebol Esporte Diálogo. Eu sou Guilherme Matos e vou falar com você ainda hoje, dando sequência a situações que nós vivenciamos e colocamos aí no nosso último vídeo do Mundial do Egito, que terminou há instantes, né? Com a vitória da Dinamarca de Mikkel Hansen e Niklas Landin, frente à equipe da Suécia de Jim Gottfridsson e do incrível goleiro Andreas Palicka. Veja bem, antes de eu começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos divulgar para nossos amigos, conversar, falar sobre, deixar aí bem claro para as pessoas que são do handebol, amantes do esporte, para que a gente possa aí alavancar o canal e ter mais gente conversando, dialogando e falando sobre handebol, tá ok? Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente. Eu queria falar um pouquinho do caminho da Dinamarca e o caminho da Suécia até essa final, né? Eu posso colocar aqui a questão das quartas de final, onde eu fiz um exercício ali, só para comentar um pouquinho, eu fiz um exercício falando ali, dando um palpite de quem poderia chegar, né? Nós tivemos jogos bons aí, jogos importantes, né? Vou começar ali pela Suécia e Catar, onde a Suécia, acho que das equipes que chegaram na semifinal, foi a que teve o caminho mais tranquilo, porque pegou o Catar bem desgastado, um Catar que teve um campeonato duro aí, porque fez jogos duríssimos, sempre no limite, né? O Catar foi uma seleção que chegou aí no último jogo do main round, contra a Argentina, precisando venceu por um gol, um jogo duríssimo, e tirando a Argentina das oitavas, e a seleção da Suécia teve uma vitória tranquila por 35-23, num jogo bem tranquilo, e pegou um Catar bem desgastado. Outro jogo das quartas, França e Hungria, eu tinha chutado ali França, e a França realmente passou, mas não com a facilidade que se podia esperar. A França teve uma dificuldade muito grande ali jogando contra a Hungria. O jogo acabou indo para a prorrogação, um jogo bem disputado, um jogo bem tenso, e a França na prorrogação mostrou um pouquinho mais de condicionamento físico, um pouco mais de lucidez, um pouco mais de tranquilidade, e acabou levando. Mas foi um jogo muito equilibrado. Espanha e Noruega, eu tinha colocado Noruega sem nenhuma convicção, né? Mas até eu não tinha conhecimento, não sei quando aconteceu, se foi no último jogo da Noruega do main round, ou se o atleta Sander Sagosen já vinha machucado, mas o Sander Sagosen é o jogador mais importante da Noruega dos últimos anos, é um jogador extremamente agressivo, tem um contra um muito bom, arremessos de fora, arremessos sem apoio, defende bem, e o Sagosen não jogou. Como assim não jogou, Gilberto? Eu vi em quadra. Não, ele estava em quadra, mas estava com uma lesão séria, que era uma lesão limitante para movimento, limitante para situações de um contra um. Ele não conseguiu. Ele estava ali, sei lá, se fosse dar um número, né? Não são números, mas só para a gente entender, ele jogou com 20% da capacidade. A lesão dele era muito limitante. Ele, em diversos momentos, a câmera focalizava ele no banco, ele estava fazendo feições de dor, né? Ele estava sentindo muito e ele não jogou. Praticamente ele não entrou em quadra, ele teve uma participação bem pequena, e você tem um dos 3 maiores artilheiros, né, um dos 3 goleadores do campeonato, você tem um dos jogadores que dá mais assistência no campeonato, você tem um jogador que somando assistência e gols, ele era também um dos 3 melhores jogadores do Mundial. Sem poder fazer isso, quer dizer que a sua seleção vai sentir bastante. E sem o Sagosen, realmente a seleção da Noruega teve muita dificuldade, e a Espanha tirou proveito disso e acabou vencendo por 31-26, num jogo que foi mais tranquilo pela ausência do Sagosen. Acredito que se o Sagosen estivesse em quadra, com certeza teríamos um jogo bem mais disputado. E o jogo que foi o jogo da rodada, né? Dinamarca e Egito, o time da casa, tendo aí toda a condição de passar. Eu também apostei no Egito, achei que o Egito também, sem nenhuma convicção, porque são jogos equilibradíssimos, não tem como a gente cravar um vencedor, mas o Egito acabou sendo beneficiado no final do jogo por um erro
bem grotesco do Mikkel Hansen, que tentou ali na malandragem, faltando 5 segundos para acabar o jogo, um gol para a Dinamarca, vitória na mão. Aí o árbitro apitou passivo, o Mikkel Hansen jogou a bola deliberadamente tentando retardar o jogo. Foram lá na TV, viram e expulsaram o Mikkel Hansen e deram os 7 metros. Aí o Egito acabou empatando, levando o jogo para prorrogação. E na prorrogação, no final da segunda prorrogação, o Egito ganhando o jogo de 1 gol. O jogador do Egito também, no ataque da Dinamarca, tentou ali atrasar o jogo numa falta, deliberadamente também. Foi expulso, 7 metros, fácil. O Egito acabou entregando a classificação também, devolvendo a gentileza, vamos dizer assim, que a Dinamarca cometeu no final do tempo normal. O Egito acabou fazendo isso na prorrogação também, atrasando o jogo e tomou 7 metros, levou 7 metros como punição e ainda o jogador acabou sendo expulso. Destacar que a arbitragem agiu corretamente nos 2 lances que estavam praticamente impossíveis de serem conquistados gols, e acabou que com essas ações deliberadas dos atletas de Egito e Dinamarca, Mikkel Hansen, né, tendo aí o jogo acabou indo para 7 metros, e nos 7 metros a Dinamarca acabou levando. Jogos equilibradíssimos, o único jogo ali que foi mais tranquilo foi o jogo da Suécia frente à equipe do Catar. Depois a gente foi para a semifinal, e na semifinal Espanha acabou perdendo para a Dinamarca. Só que a Dinamarca, Mikkel Hansen, eu não sei se ele, acredito que pelo erro que ele cometeu lá no jogo anterior das quartas, Mikkel Hansen fez um jogo espetacular, um jogo onde ele fez 16 arremessos e fez 12 gols, jogou demais, né? A Dinamarca fez um jogo praticamente perfeito frente à Espanha. A Espanha não jogou mal, a Espanha não teve um jogo que foi, que a gente pode criticar, que teve erros grotescos, não. A Espanha jogou bem, só que a Dinamarca fez um jogo praticamente perfeito. Abriu 2 ou 3 gols e ficou essa vantagem o jogo inteiro. Jordi Ribeira tentou de tudo nas trocas, rotação da equipe, alternâncias de jogadores dentro da quadra, ele mudou o esquema defensivo, mas a Dinamarca estava num jogo perfeito, e Mikkel Hansen na redenção, né, que ele teve a redenção dele nessa partida, porque tinha errado no jogo anterior, que quase tira a Dinamarca da semifinal. Então o Mikkel Hansen fez um jogo espetacular, com incríveis 12 gols. Fazer 12 gols numa semifinal de Mundial não é para qualquer um. E a Dinamarca, num jogo perfeito, acabou eliminando aí a Espanha, que vinha num caminho espetacular, num caminho aí a passos largos para chegar na final e levar esse Mundial, buscando a hegemonia dos últimos anos, né? Que estava em jogo para a Espanha, a seleção que foi a última campeã europeia e vinha aí nas mãos do Jordi, fazendo jogos, campeonatos espetaculares, apresentações muito boas, e parecia ser a seleção que iria ser campeã, mas acabou num jogo perfeito da Dinamarca, conseguindo levar aí a Dinamarca à semifinal. E vou destacar o jogo que Mikkel Hansen fez na semifinal, foi espetacular. Na outra semi, França e Suécia, um jogo que a Suécia também foi mais tranquila, né? O jogo foi equilibrado, mas a França pecou bastante nas finalizações. Andreas Palicka, o goleiro da Suécia, foi quase perfeito. Ele teve uma atuação espetacular em diversos lances. Ele fez uma defesa no final do primeiro tempo do jogo, né? No final do primeiro tempo da semifinal, onde ele colocou a perna quase no teto do ginásio e fez uma defesa espetacular que valia ingresso de novo, né? Sai todo mundo do ginásio, apesar de não ter torcida, mas a fala seria: sai todo mundo do ginásio e paga ingresso de novo, porque foi uma defesa espetacular do Palicka, que para mim refletiu o que foi esse jogo de semifinal. O Palicka foi considerado o melhor jogador da partida, o jogador que ali conduziu a Suécia à final, né? Seguida ali de perto também por um outro jogador que eu achei que foi também bem perfeito, bem assertivo em todas as suas decisões, que foi o Jim Gottfridsson, o central que faz tudo na equipe da Suécia. Ele defende, ele puxa o contra-ataque, ele tem 1 contra 1, ele distribui o jogo.
ele tira jogador da quadra com 2 minutos. Jim Gottfridsson é um jogador também bem interessante, bem completo da equipe da Suécia, que foi uma referência ao longo do Mundial, uma referência positiva, um jogador líder, né, em alguns pedidos de tempo ao longo de todo o Mundial. O técnico falava, o auxiliar técnico também falava alguma coisa, de forma bem organizada, né, não era bagunça. E ele também, quando falava, todo mundo parava para ouvir. Um jogador líder nato, um jogador bem interessante, Gottfridsson. E chegamos à final. A final entre Dinamarca e Suécia. Começou com o Mikkel Hansen aí no popular, né? Empinando a carroça, fez 3 gols, muito rápido, muito agressivo, infiltrando bastante entre 1 e 2. A Suécia deu a resposta, equilibrou o jogo. O Hampus Wayne, o ponta esquerda, começou também fazendo alguns gols. E a gente teve um jogo bem equilibrado. A Suécia alternou também, abriu 2 gols depois. A França buscou. Foi um jogo bem equilibrado. No primeiro tempo, acabou empatado 13-13. A gente não entendendo muito bem quem terminou o jogo melhor. Eu acho que o equilíbrio foi o destaque. Um jogo de final, a gente sempre... a tendência é que os gols diminuam, né? Sejam um placar mais baixo, porque as equipes já se conhecem bastante, todo mundo estuda bastante para chegar na final, e quando chega na final. E a gente tem aí também o desgaste de uma competição longa, uma competição que você joga dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então é bem complicado você jogar uma final com aquela qualidade, mas aí o coração, o estar na final, o querer entrar para a história também fala mais alto e os jogadores acabam compensando. Hoje, né, elogiei ali nas semifinais o Andreas Palica e o Jim Gottfridsson, mas na final hoje Jim Gottfridsson fez um jogo bem discreto, não foi aquele jogador decisivo, né? Ele teve alguns lances, alguns momentos bons, mas ele não foi decisivo. O Andreas Palica também pegou algumas bolas, não comprometeu, mas não foi aquele goleiro decisivo também que a gente viu ao longo do Mundial. E a Suécia se ressentiu bastante disso, principalmente no segundo tempo, a ponto do Andreas Palica ser substituído, né? Entrou o goleiro, o seu reserva. O Hampus Wayne também não foi tão decisivo, ele sobraram poucas bolas, mas ele também perdeu alguns gols que não vinha perdendo, e isso também fez diferença. Pelo lado da Dinamarca, aí a coisa foi bem diferente. A Dinamarca hoje jogou com muita paciência, ataques sempre elaborados, ataques longos, ataques tentando buscar uma melhor finalização, um melhor momento, e a felicidade de Mikkel Hansen, que foi decisivo hoje de novo, jogou muito bem, ele jogou em todas as posições, incrível, passou pela meia esquerda, não é que ele jogou 1 ou 2 ataques, ele passou pela meia esquerda durante um tempo, jogou na armação central durante uma outra parte do jogo, jogou de armador direito em outra parte do jogo. Ele é muito dinâmico o jogo da Dinamarca, né, nesse Mundial, foi muito dinâmico, e a gente viu o Mikkel Hansen hoje sendo um jogador que jogou pela equipe, jogou para a equipe, e quando a equipe precisou, ele foi lá e decidiu o lance. Ele ia lá e sempre trazia um gol tirado, aspas, né? Tirado da cartola, tirava uma ação boa, uma ação de 1 contra 1, um arremesso no meio da quadra, um passe para pivô, um gol de falta, com bloqueio de 3 jogadores, ele arremessava e conseguia, dentro do passivo, fazer um gol. Ele foi realmente um líder dentro da quadra. Outro jogador que a gente pode destacar, o jogo estava muito apertado no segundo tempo e entrou um jogador chamado Holm, um meia esquerda, que no campeonato também foi nessa rotação aí da Dinamarca, foi importante, em jogos mais tranquilos ele entrava e dava conta do recado, mas hoje ele entrou numa final de Mundial e também empinando a carroça, já colocando um jogo bem agressivo de infiltração entre 1 e 2, um jogo bem agressivo de 1 contra 1, arremesso em apoio. Ele fez 4 gols seguidos e desafogou o jogo ofensivo da Dinamarca, que estava com um pouquinho de problema ali, estava um jogo mais lúcido, ok, mas com um pouco de dificuldade de achar um caminho para o gol, e o Holm entrou, e com esses 4 gols seguidos aí, ele desafogou o ataque da Dinamarca, sendo mais um elemento de preocupação para a defesa da Suécia, que teve bastante dificuldade no segundo tempo de manter o bom nível que vinha mantendo. E, por último, né, o jogador decisivo
para mim nessa final foi ele. Ele nunca decepciona, ele nunca decepciona. Ele sempre é o cara da Dinamarca, o goleiro Niklas Landin. Landin hoje, ele estava ali num jogo de 33% a 35% de defesas, de efetividade, mas as bolas que ele pegou hoje foram bolas decisivas. Era aquela bola que estava 2 gols para a Dinamarca, ia cair para 1, ele foi lá e pegou. Era aquela bola que estava 1 gol para a Dinamarca, teríamos empate, ele foi lá e pegou. Defesa, ele ganhou do Pálica. Lembra aquela defesa do Pálica que eu falei há instantes? Ele ganhou do Pálica, do Andreas Pálica, porque ele chutou a perna mais alto que ele, pegou uma bola que iria no canto longo. Então, para mim, o Landin hoje foi o melhor jogador da partida, porque ele foi decisivo em favor da Dinamarca. Título merecido para a Dinamarca. A Dinamarca, ela fez um campeonato extremamente equilibrado, um campeonato bem crescente. A Dinamarca foi crescendo o seu jogo ao longo da competição e equilibrado. As trocas da Dinamarca, um time que tem trocas, um time que tem jogadores que podem mudar panoramas, com Mensah, o próprio Jansen, o canhoto, jogadores que são jogadores que têm aí um elenco com profundidade, né, que a gente está tanto pedindo aí. Falta profundidade para algumas seleções, inclusive a brasileira, falta profundidade de elenco, e a Dinamarca tem isso, e o Mundial está em boas mãos, que coroa a participação de uma seleção que vem sempre nos últimos anos, desde o título olímpico em 2016 no Rio, que vem sempre ali entre as 3 melhores seleções, 4 melhores seleções de qualquer campeonato que participa. Essa regularidade foi premiada hoje com o título e a carreira desse jogador espetacular, que é Mikkel Hansen. Eu acho que o título está em boas mãos, foi um campeonato espetacular e a gente fica bem feliz. Falando rapidamente do Brasil, o Raniel, ele terminou com 30 gols em 49 arremessos, ele foi o 30º artilheiro do campeonato, posição de número 30 da artilharia do campeonato. Ele foi o 23º também em assistências, que é importante. É um jogador que é visado, foi muito visado durante o campeonato, foi muito bem marcado e ele conseguiu distribuir 19 assistências. Na correlação assistências e gols, ele também ficou na 23ª posição. Eu acho que é uma posição honrosa aí, dentro daquilo que a gente já conversou da seleção brasileira, de dificuldades, de tudo que a gente está passando. Vem aí o pré-olímpico, Brasil, né, Coreia do Sul, Chile e Noruega. Na Noruega, acredito eu. Temos que nos preparar, né? O Mundial passou. Hoje a Dinamarca aí é a seleção que comanda das cartas aí no Mundial, no mundo, né? No mundo do handebol. Agora a gente tem que pensar na nossa próxima empreitada, o handebol brasileiro, que é o pré-olímpico. É importante o pré-olímpico. Vamos trabalhar bastante. Teremos a volta do Thiago, do Borges, do Ferrugem, se tudo der certo. E aí a gente vai para buscar essa vaga na Olimpíada. A gente merece, a gente está numa ascensão, o nosso esporte está numa ascensão, mas a gente precisa dessa vaga. A parte de todos os problemas, a gente tem que ter essa vaga. Essa vaga é importante para que nosso handebol continue crescendo e aqui no Brasil a gente consiga melhorar a gestão, recuperar os clubes, tudo aquilo que você já sabe, que a gente está cansado de apontar aqui como situações que tem que melhorar, tá ok? Muito feliz de estar falando com você, muito feliz de estar fazendo esse canal, estou bem contente e espero que você ajude se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando com os amigos. Vamos levar esse canal aí para onde Deus quiser, aí para várias vertentes, para vários lados, e eu estou bem contente de poder estar participando e fazendo parte de tudo isso aí, tá ok? Eu dou para você um grande abraço e a gente se vê em breve, rapidamente, logo, daqui a 2-3 dias já vai ter outro vídeo, outro bate-papo legal para a gente ter aqui, tá ok? Comenta, fala o que você achou, comenta e a gente vai conversando por aqui, tá ok? Um grande abraço, um bom domingo, abraço a todos, tchau.